E aí, galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de fechamento do mês. Para quem não sabe, né, e para quem ainda não está acompanhando, estou fazendo uma série, passando uma revisão das semanas, dos dias, né, que eu estou operando aqui na B3, que eu comecei a operar no mercado faz, né, 2 meses agora de início, passando por essa transição de mercado e mostrando aqui os resultados que eu estou tendo, né, seguindo algumas estratégias, algumas padronizações que eu acredito, tá? E aí, turma, né, vim trazer esse resultado do segundo mês, que foi um mês positivo, né, que eu trouxe algumas adaptações, que eu consegui realizar algumas operações ali que me deram lucros maiores e que eu consegui colocar em prática coisas que né, no primeiro mês eu não tava conseguindo fazer, coisas que nas primeiras semanas eu também estava com algumas dificuldades e que nesse mês aconteceram, né? Então eu também fiz o fechamento da semana aqui, tive alguns erros também que eu acabei cometendo, mas erros que foram menores do que as semanas passadas. Então acabou que esse mês, né, eu consegui tirar um lucro e ter um lucro mais expressivo em relação a esse meu início, né? Então eu comecei, já tinha colocado, né, nos relatórios passados, comecei com uma banca de 4.500, 4.600 mais ou menos, entrando aí com base em 2 e 3 contratos ali, com um stop loss de uma média aí de R$ 200, 250, né, como uma forma de gerenciar essa banca e ver, né, enfim, como que chegaria aos resultados com esses valores, né, e adaptando e ajustando a mão e, né, percebendo ali questões mesmo de adaptações frente ao gráfico durante esse tempo. Então, como de costume, vou mostrar aqui para vocês o relatório de performance e a partir disso a gente vai comentando um pouco a respeito. Então, pessoal, no dia de hoje foi um dia extremamente atípico, tá? Que eu vou mostrar depois para vocês. Mas antes disso, tá? Eu quero mostrar para vocês o resultado mensal, tá, pessoal? Então, partindo desse resultado mensal, a gente tem aqui um lucro de R$ 1.030, né? Então, um lucro partindo de uma banca de 4.500 é um valor bem expressivo, né? Se a gente for pegar em relação à porcentagem, tá? E poderia estar muito mais se a gente for olhar aqui do dia 24. Então, já estava no lucro de R$ 3.150 no mês e acabei tendo esse drawdown, né? Acabei tendo essa queda aqui em 2 dias, tanto ontem, dia 25, quanto hoje, dia 26, por alguns motivos, e eu vou deixar isso aqui esclarecido nesse vídeo, mostrando um pouco ali da minha planilha de gerenciamento para vocês entenderem o que aconteceu, tá, pessoal? Então aqui a gente teve 82 operações no mês, que é um número também elevado, tudo isso eu vou explicar daqui a pouco, tá? E o mais interessante, né, como eu já trouxe no relatório da semana passada, o número de operações vencedoras, né, 39%, e mesmo assim, né, eu consegui sair no lucro no mês, tá? Isso aqui se explica, pessoal, pelo payout, né? Isso se explica por eu ter deixado operações andarem, né, por operações andarem 3, 4 vezes, né, o valor do risco. E isso é algo que compensa, né, em relação ao risco e retorno. Então é uma vantagem que a gente tem no mercado da B3, é algo que a gente tem que usar dela, né? A gente tem que trabalhar em cima dessas questões e quando for perder, pessoal, perder pouco, tá? E é algo que eu vou trazer aqui para vocês entenderem, turma. Então, pegando aí, né, do semanal, vocês podem ver que eu tive essa queda, principalmente nesses 2 últimos dias, né? A gente estava numa semana muito boa, de 1.018 ali mais ou menos, 1.180, né, de lucro, e eu tive esse drawdown nesses últimos 2 dias, que foi algo que mexeu um pouco comigo, mas vou deixar tudo esclarecido aqui para vocês por meio da planilha, tá, pessoal? Então, abrindo a planilha aqui e fazendo uma revisão desse mês de março, a gente tem aqui o começo do mês, né, com apenas um erro, né? Na verdade, 2 erros aqui na semana, em que eu tentei recuperar as operações. No último dia que eu tive um overtrade também de querer recuperar e ganhar as operações e acabei chegando numa semana de loss. A segunda semana, né? Então eu tive aqui um dia que eu consegui seguir corretamente aqui, né, o valor do stop loss do dia, consegui sair positivo, podendo ter saído com um lucro maior nessa semana.
Tivemos então essa penúltima semana agora de março, em que, né, eu tive um lucro muito expressivo, consegui deixar as operações andarem. Já deixei explicado isso também, que esse aqui é o número de operações que eu fiz no dia, né? Então, se vocês forem ver, na semana que eu mais lucrei foi a semana que eu tive o menor número de operações, ou seja, né, com menos operações e com mais risco e retorno, eu consegui então ter um lucro maior, consegui ter uma vantagem ali, né, em relação ao financeiro maior. E já deixei explicado também no que o dia do stop loss eu acabei passando mais do que o que deveria. E agora a gente chega nessa última semana, que é algo que eu gostaria de trazer para vocês, uma reflexão e algo que aconteceu comigo que não era para ter acontecido, tá? E então vamos lá, pessoal. No primeiro dia a semana começou linda, né? Começou com R$726. Depois a semana também começou com R$457, com eu tomando ali um stop no dólar, tá? Deixando também o índice no 0 a 0, depois eu consegui lucrar, então eu tive 2 dias da semana muito positivos, tá? E aí chegou minha quarta-feira, né? Minha quarta-feira desse mês, eu acabei testando o operacional na abertura de mercado. Nisso o operacional não funcionou, eu acabei entrando em overtrade por bater uma operação que eu acreditava. Tive a vontade de recuperar o prejuízo que eu já estava, foi gerando uma bola de neve, aí tomei 1, tomei 2, tomei 3 stops, quase 4 stops no dia, né? E no valor, né, de R$200, R$250 que eu relaciono, né, como meu stop. E vacilei, tá, pessoal? Então esse aqui foi um dia de erro comportamental. Se a gente for pegar na planilha, então eu tive 1, 2, 3, 4 dias aí de erros comportamentais, né? Quase um por semana, que foi algo que aconteceu, que eu realmente ali vacilei, né? Que eu realmente ali poderia ter, né, parado as operações, né? Que eu poderia ter aceitado ali um stop até menor de 200, até R$300, né? A gente teria um lucro maior nesse mês, né? Eu gosto sempre de fazer essa conta aqui com vocês, vou fazer daqui a pouco, para mostrar o quanto eu poderia ter lucrado, né? E o quanto a gente tem de expectativa, né, para os próximos meses, para as próximas semanas, tá? E aconteceu o dia de hoje, pessoal. Até deixei anotado aqui para comentar sobre essa operação, sobre esse dia, tá? Como ontem, né, dia 25, e nessa quarta-feira eu tive um excesso de operações, a vontade de recuperar, deixei o emocional ali falar mais alto, testei um operacional que não era para ter testado, enfim, fiz mais operações do que necessário, tá? Eu acabei caindo nesse prejuízo e isso mexeu um pouco comigo emocionalmente falando. Para piorar a situação, né, que tudo que é ruim pode piorar, eu venho no dia de hoje, posiciono minha ordem no índice, posiciono minha ordem no dólar e a ordem ela não entrava, tá, pessoal? A ordem ela não entrava de jeito nenhum. Eu ia tomar stop, tá? Então vou até mostrar as operações aqui dos 5 minutos. Se eu não me engano, eu tinha realizado uma compra nessa região, tá? Para fechamento do gap e fui violinado depois aqui de um tempo porque minha ordem ela não estava entrando, tá? Minha ordem ela não tá, na verdade eu comprei aqui, né? Minha ordem ela não entrava de jeito nenhum e aí eu acabei entrando nessa operação que depois de um tempo violinou a minha entrada até aqui embaixo e eu não estava com uma ordem de stop posicionada e fui lá e tomei essa ordem aqui enquanto a minha internet caía, eu não tinha visto, minha ordem depois entrou em posição que eu não queria. Enfim, tomei esse violino gigantesco aqui sem ter posicionado um stop, tentei tirar a risca, tentei tirar de forma rápida ali, mas não acontecia porque minha internet não respondia. Depois eu fui tentando cancelar na mão, foi um desespero, tá? E acabei tomando esse stop no índice e também esse stop, pessoal, no dólar, tá? Que era uma posição vendida, que eu tinha vendido, se eu não me engano, nessa região, tá? E aí, assim que eu vendo nessa região, o gráfico me violina para cima de novo, né? Logo ali no horário de 11h30, 11h35, 11h40, que é o horário aqui de volatilidade, né? Então acabou que minha internet travou e eu não tinha posicionado o stop também, tomei violino, né? E acabei tomando esse loss no dólar, né? Então, por que eu estou trazendo essas operações, pessoal? E por que eu estou trazendo essas questões?
porque comportamentalmente falando, né? Se a gente for falar de comportamento aqui, eu realmente errei nesse dia, tá? Paguei o preço por isso, tá? Paguei o preço por isso, que é o valor alto. E hoje aconteceu algo que pode acontecer com qualquer um, pode acontecer em qualquer dia, pode ser que aconteça mesmo, da internet cair, da gente ter uma instabilidade ali na velocidade da internet, ou até mesmo a própria corretora travar, né? Que são coisas que a gente está ali, pessoal, expostos a isso, a gente está exposto ao risco, não tem o que a gente fazer, né? A gente está no mercado trabalhando alto risco, alta volatilidade, a gente está trabalhando essas questões, então vai ter dia que os resultados vão ser positivos, né? Eu poderia ter sido, por exemplo, posicionado minha entrada, né, colocado mais contratos ali, e minha operação ter voado, minha operação ela ter ido para cima, né? Assim como eu queria, e eu poderia ter me dado aí 3 vezes o lucro, o valor que está de prejuízo poderia ser lucro, mas foi algo que aconteceu no dia ao contrário, né? Então, eu poderia estar muito bem abalado, sabe, pessoal, por esses dias, eu poderia realmente, assim, estar sofrendo por isso, falar assim, meu Deus, aconteceu, não vou operar mais, oh meu Deus do céu, né? Mas quando chega esses momentos, pessoal, eu paro, respiro, e aí eu venho aqui no gráfico, eu venho no relatório de performance, abro performance mensal e eu tenho esse lucro, né, de R$ 1.030. Então, quando a gente olha o processo, pessoal, acontecendo, tudo fica mais fácil. Quando a gente olha as coisas que vêm acontecendo, as evoluções, a gente tira um pouco essa cobrança, esse erro do que aconteceu e a gente olha para frente, né, pessoal? Essa queda que ela aconteceu foi uma queda que infelizmente não era para ter caído tanto, mas acabou caindo, né? Acontece, mas é uma queda para a gente subir mais alto, para a gente ter uma melhor evolução nos próximos dias, né? Isso se a gente seguir com a nossa palavra, tá, pessoal? Então, é algo que aconteceu, é algo que a gente está exposto a esse risco e por isso, né, que eu decidi já fechar esse mês, eu já decidi fechar o mês de março sem operar amanhã, na sexta-feira, né? No caso, talvez eu poste até esse vídeo na sexta, mas sem operar nesse dia. Decidi fechar sem operar na segunda e na terça-feira, que é o fechamento do mês, justamente para me proteger emocionalmente desse mês de março. Então eu consegui enxergar que o mês de março foi um mês de lucro, né? Desde que eu entrei na B3 com esse valor de banca, né? Com o valor de 4.500 mais ou menos, eu decidi que eu falei, não, eu quero lucrar R$ 1.000 no mês. Né? Então, consegui lucrar R$ 1.000 no mês, consegui fechar o mês positivo, consegui fechar o mês dessa forma. Não foi da forma que era mais esperada, que era mais adequada, mas o mercado ele pune, o mercado ele vai te cobrar se você errar. O mercado também não tem nada a ver com a minha internet, tá? O mercado não tem nada a ver com as coisas que aconteceram. E, enfim, é isso que aconteceu, é isso que a gente tem que enfrentar, é isso que a gente tem que enxergar. É isso que a gente tem que ver de melhor, tá? E aí, turma, é importante que esse dinheiro aqui, pessoal, eu vou sacar como uma recompensa da minha evolução, da minha melhora nesse mês, eu vou sacar como uma forma de me compensar por algo que foi um trabalho, sabe, pessoal? Então, operações, olha, de R$ 800, lucro de 600, lucro de 600, né? Que são operações aí de 3 para 1, de 4 para 1. Essas operações, elas têm que ser recompensadas, pessoal. Eu fiz corretamente, sabe? Então, né, vamos lá, igual a gente sempre faz, de pegar a calculadora, se a gente fosse calcular novamente, né, os valores aqui de stop e calculando, né, com o que eu poderia perder mesmo e quanto eu poderia fazer. Então, a gente tem aqui, ó, menos 250, mais 492, menos 250, mais 387, menos 250, mais 204, menos 250, menos 250, mais 878, menos 250, mais 464, mais 593, menos 250, mais 800, mais 570, mais 725, mais 577, menos 250, menos 250. Então, opa, era para eu ter chegado no mês, na verdade, dividir por 2 aqui. Era para eu ter chegado no final desse mês com 3.320 de lucro, né, respeitando aí o valor do stop, né, que eu coloquei ali 200 em média, então perdendo até 250, que daria mais ou menos essa média, era para eu ter finalizado com esse valor de lucro, tá? Visando, então, perder aí até R$ 250 e todos os dias, né, eles partirem desse padrão
de operacional. Então, assim, seria um mês muito positivo, seria um mês muito lucrativo, mas os erros acontecem, os erros eles vêm por isso, né? Eles vêm para nos trazer assim, um aprendizado, né? Uma maturidade. Então, como eu disse, estou bem feliz, bem realizado já com o lucro final. O mês me recompensou, me recompensou por por ter cumprido com a minha palavra em diversos dias, né? Por eu ter entendido o valor ali do stop, por eu ter entendido e conseguido estender mais as operações. Então isso aqui para mim, cara, foi algo sensacional, principalmente essa semana 7 aqui, que foi algo que me fez voltar a esse comportamento frente ao gráfico, entender o comportamento frente ao gráfico e agir a partir dele, né? Então, já passando um pouco, né, sobre o meu planejamento para o mês de abril, tá, pessoal? Então, sacando o valor aqui de lucro, eu vou tentar manter agora firme, né, a questão dos R$250 de stop loss, né, o que é aceitável, e o stop gain diário ali de pelo menos R$400, tá, pessoal? Óbvio que vai ter dias ali que a operação vai voltar no zero, né, que a gente vai ficar ali no 0 a 0, o lucro pode ser menor, às vezes por uma defesa de taxa, né, por conta do operacional que eu estou trazendo, mas eu vou querer lucrar ali pelo menos R$400 no dia, né? Não vou tirar nada antes de lucrar R$400, a não ser nesses casos de volta da operação, tá? Mas meu objetivo vai ser pelo menos R$400 todos os dias, né? Vocês podem ver que os dias que eu lucrei, né, geralmente foi mais de R$400, né? Uma média de valor bem alto e que foi o que gerou esse lado positivo no mês. Então eu enxerguei que eu vou aceitar aí pelo menos perder R$250 como uma média e lucrar pelo menos R$400 no dia, tá? Esse mês vai ser um mês que eu vou viajar em algumas semanas, então eu não sei se eu vou estar operando nesses dias aqui de viagem, né? Caso eu venha a operar nesses dias de viagem, eu retiro, né, esse dia aqui, retiro alguns dias aqui de viagem, coloco ali o valor do lucro da semana e acabo somando aí no final do mês para analisar, mas estou pensando ainda se eu vou operar, se eu não vou. Esse mês a gente tem alguns feriados, né? Então por conta disso, talvez eu acabe não operando e acabo não trazendo essas questões. E também, como eu já disse, né, não vou operar nos próximos dias aí do mês de março, já acreditando nesse fechamento. Então, pessoal, essa é uma parte de lucro que eu trouxe para vocês, mas também uma conversa, né, sobre esse comportamento, sobre algo que a gente tem que mudar tanto emocionalmente, assim como eu me proteger emocionalmente na semana. Esse controle realmente ali do stop, então a gente entender o dia de stop, aceitar ele, né, e continuar, porque no final de tudo o payout ele paga, né, no final de tudo essa questão da gente entender ali o risco e o retorno no final do mês, no final da semana, tudo isso paga, pessoal. Então a gente tem que confiar no nosso operacional, tem que confiar ali, né, que o risco e retorno ele é favorável, e essa é a parte mais importante para a gente ser consistente no mercado. Então estou bem feliz com essa evolução, né? Se a gente for pegar a evolução do primeiro mês, olha aqui, pessoal, quase R$400 de lucro. Nesse mês a gente dobrou o lucro e ainda mais um pouco, né? E poderia ter sido mais, né? Se eu pegar, pessoal, da última semana, olha, de fevereiro, né? Dia 23 de fevereiro, e for pegar a partir, né, desde o dia de hoje, olha, 23 de fevereiro até o dia de hoje, a gente tem aí, olha, R$2.800 de lucro, né? Então, quase um mês e pouquinho aí que a gente tem R$2.800 de lucro. Infelizmente, isso aqui reduziu bastante, né? Tava com quase 5 mil de lucro durante esse tempo, mas reduziu bastante por conta desses 2 dias. Então, é uma curva bem expressiva, uma curva de funcionamento, uma curva aí de evolução dia após dia. Então, eu acredito muito nessa constância e nessa busca por resultados. Pessoal, então esse foi o fechamento do mês. Espero de verdade que isso fique de lição para cada um, tá? Isso fique de lição para quem está aqui me assistindo, para quem está acompanhando, para quem assistiu pela primeira vez, para quem já está acompanhando essa série há algum tempo. Foram alguns erros que eu cometi, então bola para frente, né? O próximo mês está chegando aí, a evolução ela está acontecendo, né? Agora é reajustar e corrigir esses erros para a gente ver uma melhora significativa. Então, pessoal, hoje eu também venho aqui deixar na descrição do vídeo um link de pesquisa, né? Eu, como já informei, sou psicólogo, trabalho com o mercado financeiro voltado à psicologia, e eu já fiz uma pesquisa anteriormente pelo meu Instagram, que também está na descrição, o meu número do WhatsApp.
uma pesquisa sobre psicologia e trade, né, falando um pouco sobre o comportamento. Então, né, se você mexe com o mercado financeiro, se você gosta dessa área, eu peço para que você responda essa pesquisa, para que você participe dela, porque é algo muito importante para mim em questão profissional, tá? Para quem quiser, né, realizar algum tipo de atendimento, conversar mais um pouco sobre o mercado e sobre a questão emocional, comportamental dentro do mercado financeiro, estou à disposição também, só me chamar pelo link na bio, né? Enfim, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém, mostrando que existe essa possibilidade, né, dentro do mercado, dentro desse, né, do gráfico da B3. Enfim, compartilha isso com pessoas próximas, deixa o like, qualquer comentário aqui também, que eu fico bem feliz com isso, com esse retorno. Tá bom? Então, grande abraço a todos, fiquem com Deus. Em breve vou estar trazendo mais vídeos sobre mentalidade, sobre comportamento, sobre a parte psicológica do gráfico, que é algo que eu acho importante trazer para vocês. Então, grande abraço e até mais.